Numa era em que nunca houve tanto para ver, séries e filmes a saírem todas as semanas nas plataformas, há uma categoria de série especial de que vamos falar hoje. Não são as que recomendaríamos necessariamente em público, mas são as que pomos quando não está ninguém a ver, quando nos sentimos sozinhos ou precisamos de um abraço familiar, sem surpresas ou gastar energia mental. São séries que te apanham numa altura da vida em que fazem sentido quando as vês. E quando as voltas a ver, voltas a esse sítio, a essa sensação de conforto e nostalgia e a uma versão de ti que existia quando as vias. Isso é Gilmore Girls, é Sex and the City, é How I Met Your Mother, é Friends, Seinfeld, Parks and Recreations, The Office, Modern Family. Para algumas pessoas, passa por uns medical shows como o Dr. House e Grey's Anatomy, onde no final sabemos que o caso vai ser resolvido. A estrutura é simples e definida e isso dá-nos alguma sensação de conforto. Surge um caso, ninguém consegue resolver, algo acontece na vida do protagonista que se liga ao caso e encontra a resposta num twist final no último momento de realização, antes de ser tarde demais. Essa previsibilidade é reconfortante e hoje vamos falar de séries de conforto e porque é que em 2025 a HBO ainda está a pagar 425 milhões por uma série de 1994, Friends. Olá, o meu nome é Filipe Amar, sou argumentista e realizadora. Olá, eu sou o José Paiva, crítico de cinema e televisão e bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Nós hoje vamos fazer, diríamos, o nosso próprio episódio cápsula, porque vamos falar, como vocês já perceberam, das séries de conforto. E, portanto, Filipa, como me parece que talvez tu tenhas mais, hoje vamos jogar aqui um pouco de ténis e perceber se as tuas séries de conforto são as minhas. Eu não vou revelar um argumento final, porque quero ter uma conversa um pouco mais longa, senão acabávamos já aqui, mas eu quero muito saber quais é que são as tuas séries de conforto. Aliás, o que é o conforto? Porque eu até li teses de psicologia sobre séries de conforto. Portanto, a sério? Foste ler para este? Não li muito. Investigaste? Li um bocadinho, sim. Mas diz-me, sim. Não, este tema para mim é interessante e é um que eu queria muito falar hoje porque, embora eu tenha uma lista da qual me orgulho de recomendar às pessoas, assim, as melhores séries todos, para mim, de todos os tempos, a verdade é que quando eu estou doente ou estou a sentir mal ou triste ou o que seja, estou em casa e vou e ponho How I Met Your Mother, ponho aquelas séries que já vi 1000 vezes. E porquê? Nesta altura que... e isto claramente não é uma coisa única porque em 2015 a Netflix fez um contrato de 100 milhões, eu lembro-me de ver na altura, pela série Friends. E esse contrato durou até recentemente, quando foi substituído, foi outbid, como é que se diz? Houve alguém que deu mais para roubar a série, no fundo. Exatamente, que foi a HBO recentemente por 425 milhões. E eu lembro-me quando a Netflix queria cortar esse contrato, houve um outrage nas redes sociais, toda a gente, eu vou deixar a Netflix, vou cancelar porque eu só tenho por causa de Friends. E eu acho que realmente eles tinham medo. E se em 2025 ainda há tanta gente a ver Friends e a ver estas séries, a rever, nem é a ver novas séries, é a rever séries, acho que é um argumento comum e que podia ser explorado, que é, duas coisas eu ouço muitas vezes. Uma é, não há nada para ver agora. Sim, quando isso nunca é houve muito tanto usado, para ver. quando nunca houve tanto. Talvez agora tenha diminuído um bocadinho, mas continua a ser muito, não há dúvidas sobre isso. E porquê é que voltamos ao sítio daquele reconforto que as séries nos dão? E acho que isso também que é uma coisa interessante de porque é que as pessoas veem séries e como é que as veem, em que sentido, em que circunstância. Porque às vezes tu sentas-te e queres ser desafiado e queres ver uma coisa diferente, e às vezes tu queres ver exatamente a coisa previsível que te vai deixar descansar. E pronto, e depois isso vai para os lados maus às vezes. Não é lados maus, é lados terríveis, com o reality show, assim, certo, que está a sair muita coisa nos streamings. Televisão fast food, não é? Mas isso a mim não me relaxa, isso a mim estressa-me. Mas estas séries, há aqui um conjunto de séries que vamos falar hoje que me relaxam. E então
Achei que era uma proposta interessante. Não sei se tu tens... Para mim é engraçado fazer este episódio porque ainda agora estamos a falar em off. Conta. Eu nunca fui, agora vou já usar o argumento, eu nunca fui de repetir séries ou filmes. É uma coisa que me causa um desconforto natural. Porque eu sinto que vou estragar a experiência que tive na altura. Por exemplo, isso aconteceu-me com alguns filmes, aconteceu-me também com séries, e portanto eu tenho medo de repente já não sou o José que era naquela altura, e portanto a série já não me vai saber ao que soube naquela altura. E eu tenho sempre muito medo desse confronto. Mas daí também eu ter pode lido transportar para o pequeno José. Pois talvez, só que as minhas séries de conforto, lá está mais um argumento que ia usar para o fim, mas também posso despachá-lo já, estavam muito ligados com a televisão portuguesa. Eu só me internacionalizei com as séries e com filmes um pouco mais tarde. Eu era muito consumidor de série portuguesa, desde as séries de comédia às séries dramáticas / novelas infanto-juvenis. Mas com que idade é que estás a falar? A partir daí dos 12 até aos Então nessa 15, altura não existiam vá. streamings, não é? Portanto, nem tinhas box em casa. Exato. Logo tu vias o que estava nos 4 canais. Exatamente. Então vias... O que é que tu vias? Ou então via SIC Comédia, por exemplo, que é se calhar eu não estou a dizer isto porque estamos a gravar nas instalações da SIC. É mesmo a série. Eu via muito SIC Comédia, muitas séries, e isso foi uma das coisas que me levou até a trabalhar em comédia, foi o que eu vi na SIC Comédia. E eu acho que para mim isso foi conforto. Eu vi o Alf, vi o Allo Allo, uma série, uma sitcom francesa, e portanto muito do meu amor e algumas das séries que nós vamos falar aqui são séries de comédia, tu falaste de Friends, ou de Modern Family, ou de How I Met Your Mother. Eu acho que eu ainda aí sou um bocadinho mais indie, e lembro-me de ver, de fixar-me e de ver SIC Comédia e de ver o que aparecia. E isso para mim é a ideia de conforto, é a ideia da nostalgia e de voltar um bocadinho mais à base, fora. Mas não são coisas que alguma vez ponderarias ver hoje em dia? Então não sei se são as tuas séries de conforto ou se são só séries da tua infância. Pois não sei, eu tenho uma, mas eu não quero já falar da minha. Eu queria é que eu tenho uma pergunta, ainda bem que estás aqui, vou-te fazer essa pergunta. Ok, força. Porquê que Friends, estavas a falar aí de Friends e de facto é uma coisa absurda o sucesso da série. E é dos poucos que os números estão públicos, por isso é que eu sim. disse. E ganha novo público, isso é que ainda é mais estranho. Nós já não estamos a falar dos nossos amigos, eu tenho muitos amigos que são vidrados em Friends, não, já saíram, os números são públicos, já saíram estudos até sobre isso, a dizer-nos de que Friends continua a ser um fenómeno. E um fenómeno que muitas séries de hoje não conseguem, nem vão conseguir alcançar. E isso é que é estranho. Eu até tenho aqui um dado. Segundo a Netflix, desde 2015, à volta desses anos, desde esse contrato, foi a segunda série mais vista na Netflix. Pois. Mais streamed na Netflix inteira. Sim. Ou seja, por muito conteúdo Estamos novo... a falar de uma plataforma onde saem conteúdos novos todas as semanas e todos os dias, quase. Sim. Originais, muitas das vezes, minisséries, documentários, true crime, do que tu quiseres. E de repente o grande parte do budget dos streamers está a ir para... em vez de estar a financiar séries novas, está a ir para direitos. Sim, isso é uma coisa que tem acontecido e fazendo só um desvio muito rápido para não ser muito maçador, isso é o que está até a acontecer um bocadinho na indústria de Hollywood. Agora já está a mudar um bocadinho, a greve não ajudou, que é os estúdios e os streamers estarem a ficar conservadores e apostarem em sequelas ou em filmes, ou em IPs de videojogos, ou seja, tu não estás a dar primazia a conteúdo original. E portanto uma série como Friends, qualquer patrão vai olhar para aquilo e dizer, não, isto é a minha galinha dos ovos de ouro e eu não posso largar mão. Portanto, nós vemos muitos filmes e muitas séries a tentar repetir o feito de Friends e tem sido quase impossível. Sim, mas essa pessoa não... Como é que se chama? O Ted Sarandos não está tipo, adoro Friends, vou rever. Não, ele quer tirar da plataforma e está toda a gente a dizer vou cancelar. Não interessa Wednesday ou o que é que tens na Netflix, eu vou cancelar porque eu à noite preciso me deitar e ver uma coisa que me dá, que é previsível, que não me tira espaço mental e que me faz... é como rever um amigo, outra vez, certo. Um amigo da qual tens saudades, só que ele não envelheceu e tu envelheceste. Tipo, rever o Harry Potter todos os anos no Natal ou o Senhor dos Anéis e dizeres tipo... a mesma coisa, a ideia de conforto comparativa a Friends é a mesma ideia de ver os filmes de Natal, Harry Potter e Sozinho em Casa? Sim. Para ti é a mesma coisa? Não é uma experiência tão única, porque tu podes pôr... Então, estas séries de conforto têm algumas coisas, algumas características especiais a elas. Normalmente são o chamado em inglês episodic, em português
quer dizer que os episódios fecham sobre si mesmos, ou seja, é quase como se houvesse um reset no final do episódio e as personagens voltaram mais ou menos ao mesmo sítio. Claro que elas evoluem de temporada para temporada, mas se tu puseres qualquer episódio de House ou qualquer uma das coisas que estivesse a dar na Fox Comedy na altura, ou na Fox whatever da altura, exato, eram os canais que estavam disponíveis, Fox Comedy, sim. E tu punhas e contra a tua vontade vias todos os episódios, sei lá, de Family Guy ou o que tivesse, ou American Dad, aquele que tivesse a dar, que são séries que provavelmente nunca terias visto se não tivessem a dar nesses canais. Mas tu podes escolher qualquer um dos episódios e acompanhar. Tipo, imagina Homeland estar a dar a terceira temporada, episódio 8, jamais, certo. não é? Não faz sentido. Não faz sentido ver isso. E aquelas séries, estas séries de conforto, para mim, são as séries que tu podias apanhar qualquer uma, podias apanhar um episódio de Modern Family, e sim, se calhar o Cam agora tem uma filha, ou seja, eles estão numa fase, a Lily é um bocadinho mais velha, a filha deles. Mas apanhas logo tudo. Mas apanhas logo tudo nesse episódio, porque eles têm uma estrutura muito simples, que é, não é muito é difícil de fazer, atenção, mas a estrutura, a base é simples. É difícil, mas é simples. Não é simplista, é simples, que é uma coisa muito diferente. É difícil de fazer, tipo, executar, mas é muito simples, que é, surge um problema e tu tens um A storyline, B storyline, C storyline, ou seja, o problema é que o Phil quer dar um presente à Claire no Modern Family e ele não tem presente, ou ela não tem presente para ele. E depois tens um B-plot, que é alguma coisa está a acontecer nos miúdos que está estranhamente ligada, não é estranhamente ligada, mas tem um fio condutor que aquilo está ligado ao tema, e o tema é desiludir a família, ou escolher a ti própria, ou ser egoísta. E depois tens um C-plot mais pequenino em que a Gloria também está a ser egoísta com qualquer coisa do Manny, e no final tudo isso é unido e eles acabam juntos a jantar em família, e a lição é sempre a mesma, a família é que é mais importante. E essa estrutura é um egoístas. pouco parecida com Modern Family, Friends e, por exemplo, How I Met Your Mother, que se calhar são as Exatamente. três grandes de séries de conforto de milhões de pessoas, diria. Sim, eu junto ao The Office, diria o The Office, diria... sim, para algumas pessoas depois há ali nichos que não entram noutras, e depois também há uma coisa engraçada, que é... e tens os medical shows que também, e os CSIs. São outras duas categorias. Portanto, tens a comédia pura e dura, que é um conforto enorme, e também tens comédia elevada como Sex and the City, que também é conforto para muita gente, ou seja, que milhões de pessoas revêem todos os anos, e aliás, entrou na Netflix recentemente, que a HBO nunca fez isso, foi uma mudança, não percebo bem o que aconteceu. Mas de repente tu tens estas séries de conforto a valerem mais e a serem mais e a terem maior investimento, mas são séries dos anos 90, tipo Sex and the City, Sex e Cidade é de 1994. Tipo, sim, é isso que estamos a falar. Entre os anos 98, 90 desculpa, e o início 94 dos é Friends. entre os anos 90 e o início dos anos 2000, nós temos de facto várias séries de conforto que para nós, de geração dos anos 90, mas até anos 80, marcou muita gente. Yeah. Portanto, sim, eu tinha uma coisa para ti, que é, dessas três séries, e eu não as vi, eu acho que a que vi menos, e isto vai causar choque a milhares de pessoas que ouvem este podcast, é Friends. Devo dizer que não sou o maior fã, peço desculpa. Mas porquê? Eu vou explicar porquê. Uma coisa muito básica que nunca consegui encaixar os risos enlatados. Não consigo. Então tu nunca conseguiste ver nenhuma dessas séries, não é? Porque na altura essas todas tinham... Okay. Consegui ver episódios avulso, consegui ver... Olha, até Seinfeld, que é uma das... Não é série de conforto, é considerada uma das melhores séries de todo o sempre. Eu nunca consegui ver seguido. Eu vi episódios avulso, não me aconteceu o mesmo. Por exemplo, com The Office. The Office acho mesmo que é das melhores séries de sempre. Tu colocas séries de conforto, é verdade, porque eu conheço muita gente que continua a ver vários episódios. Eu próprio sou capaz de rever. É das poucas, olha, é das poucas que eu consigo rever. Estou agora a pensar. E não tem laughing track, portanto aí estás certo. Mas para mim é um detalhe, porque eu já vi episódios de séries como Friends que têm os risos enlatados, mas a minha questão não é essa, é que sinto mesmo uma divisão do tempo com Friends. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo com How I Met Your Mother, How I Met Your Mother sempre me causou estranheza. Em português chama-se Foi Assim Que Aconteceu. Foi assim que aconteceu, exatamente. Aquilo estar desfasado da minha realidade, não sei explicar melhor do que isto. Eu não me reconhecia naquelas personagens, que é uma coisa que fez com que milhões e milhões de pessoas vissem Friends, e foi assim que aconteceu, que era tu reconheceres-te naquele amigo, naquele namorado, etc. Eu acho que nunca tive, se calhar, maturidade, ou nunca apanhei aquelas séries num ponto da minha vida
que me reconhecesse e que me ajudasse a perceber quem eu era. E eu acho que isso é parte do conforto, é tu rever-te, e tu falaste aí da companhia, de quando estás doente, de não sentir sozinho e de voltares a um lugar onde foste feliz. Eu se calhar nunca preciso, não estou a dizer que sou uma pessoa mais resolvida, não é isso? Nem com House ou com Dr. algum House, dos... sim. Ok, então pronto, Para mim, sim. esse é o teu género. Mas acho que isto tem a ver com uma coisa que é o meu género, mas também eu nunca me consegui relacionar dessa forma com séries. Com cinema consigo mais, mas com séries, por exemplo, o Dr. House, só um Tu parênteses. também vês muito mais filmes que séries, não é? Hoje em dia, até por causa deste podcast, até estou a inverter um bocadinho a ordem, mas está tudo bem. Dr. House, não, eu desenvolvi uma relação, mas é meio estranho, porque aqueles são médicos, e era um médico com um problema grave e de dependência de medicamentos, tinha um problema grave na perna, tratava mal toda a gente, mas eu sentia-me ligado àquela personagem. Eu deveria ir a um psicólogo para perguntar porque é que o Hugh Laurie, o ator, e o Dr. House foi das personagens que mais me marcou. Eu nem fui para médica, mas inscrevi-me em enfermaria, mas não cheguei. Mas não cheguei aí a estás a exercer. tocar num ponto que é, todas estas personagens protagonistas são o chamado deeply flawed, que têm defeitos muito profundos nos quais nós nos revemos. Agora, eles estão disfarçados e tu dizes, não. Okay. Eles têm todos isso e é por isso que nós nos revemos neles. Ninguém trocaria de lugar com o Steve Carell no The Office. Ele é o chefe mais needy que existe. Tudo o que ele quer é que gostem dele e ele falha constantemente e depois mas isso é tudo o que ele quer, sério, etc. extremamente a sério e ele, aliás, a série começa com ele com uma caneca a dizer number one boss e diz I bought it myself. Certo. Pronto, esta é uma excelente apresentação desta personagem, porque ele, tudo o que ele quer é que alguém lhe desse esta caneca. E esta personagem, durante 7 temporadas, ele depois sai mais cedo, mas não, exato, 7 temporadas, ele saiu na 7ª, acho eu, depois a 9ª, foi até à 9ª sem ele. Tudo o que ele queria, o objetivo nunca mudou, tipo, ele só queria que gostassem dele. Portanto, ele é empático, como o Dr. House, cara, tem empatia de outras formas. Há várias formas de criar empatia com uma personagem. Uma delas é pô-la em perigo, como o Dr. House, que tem um problema, tipo, tu percebes um bocadinho a frustração dele e tu estás a torcer para que ele encontre algum alívio na sua dor, que faz com que ele afaste pessoas. Cada vez que alguém entra um bocadinho dentro dele, tu sentes-te bem, é isso que tu queres, tipo, que a cada episódio ele ganha um bocadinho de conexão e ele tem um bocadinho de empatia e tu ficas tipo, yes! E se calhar isso era a coisa que tu não tinhas. Pode ser. Estás a ver? Não sei, eu até tive uma infância e uma juventude bastante feliz, por isso é que não sei. Mas olha, eu tipo tinha uma questão de insegurança na escola brutal e sentir que ninguém vinha à festa de anos. A minha festa de anos era o meu maior medo, não sei porque estou a dizer isto aqui, enfim, e essa cena, tipo, eu revejo no Steve Carell, estás a ver? Eu acho que ele tem pânico, ninguém virá à festa de anos dele. E eu sinto isso com o Ted, que é o protagonista do Foi Assim que Aconteceu. Foi Assim que Aconteceu. E com Friends. E com Friends. Eu quero perceber o Friends, desculpa, estou a insistir no Friends porque... O Friends é especial porque foi numa altura em que estavam a fazer muitas sitcoms daquelas, em que aquela poderia perfeitamente ter sido só mais uma. Portanto, não foi... não tem aquela escrita das séries dos anos 10, é estranho estar a dizer isto, ou dos anos 2000, desculpa, dos anos 2000 que estamos a falar, não é? Não tem as características de estrutura toda, a estrutura ser toda desfasada, é um sitcom, literalmente, são 3 câmaras postas. Comédia de situação. Pois, claro, situacional, não é? Situacional, assim, sim. Então, mas tu viste com que idade, os por Friends, exemplo? eu vi... Boa pergunta, eu acho que vi um bocadinho mais tarde, porque não dava na Fox Comedy. Certo. Não dava nos nossos canais, Friends, não é? Então nós só conseguimos ver isso mais tarde, tal como o The Office. Estou a dizer mais tarde, se calhar com 18 anos, bem. Mas marcou-te. Foi uma série que eu apanhava episódios e depois, assim que esteve disponível em streaming, vi desde o início ao fim. Já por aí 3 vezes na vida. Já voltaste 3 vezes a sim. Friends? E tipo, o Sexy e a Cidade eu já vi do início ao fim. Mas tu não 6 colocaste vezes. aqui como série de conforto? Não, está nas minhas séries de conforto. Só que estávamos a falar primeiro de sitcoms e isto já é outra era da HBO. Embora seja mais ou menos nos mesmos anos, é outra coisa totalmente diferente. Foi depois, mesmo quando o Sexy e a Cidade começou, a HBO não era aquilo que é agora. Portanto, mas o Friends, eu acho que começou como uma premissa básica. Para a altura, que era muito comum, tanto que eu acho que eles não esperavam nada disto, tanto que nem sequer fizeram casting de uma estrela, fizeram casting de pessoas que não tinham feito muito, e
o fenómeno foi a coisa que tu não consegues explicar, que é porque é que às vezes as coisas mexem connosco. E aquilo Certo. foi acho que foi uma mistura de talento que se misturou tudo com uma altura em que as pessoas queriam ver pessoas de 20 e tal anos encontrar a sua vida, não é? Uhum. Mas a questão é como é que depois, tantos anos depois, tens foi assim que aconteceu que... Epá, eu acho que repete um pouco a fórmula, mas mais moderna. E mesmo assim ressoou em milhões de pessoas. Sim, repete a mesma forma, ou seja, tens 5 amigos. Depois dos Friends, muitas séries surgiram assim. São 5 amigos, Sim. há um casal, há outro casal que está sempre on and off juntos, tipo o Ted é o Ross, a Robin é a Rachel, a Lily é a Mónica e o Marshall é o Chandler. Okay? E depois tens um offbeat guy que está sozinho, que é o Neil Patrick Harris, o Barney, e que é o equivalente ao Joey. Desculpa, agora Não faz meteu mal. uma coisa tipo. Ainda bem que Foram soubeste 10 nomes. porque eu ia me esquecer. Sim. Que é equivalente ao Joey. Ou seja, a fórmula foi repetida muitas vezes, e aí tu podes ver que o legado dos Friends continuou durante muitas décadas, e até agora, onde este formato já perdeu um bocado. Já não existem bem estas séries. Existem um bocadinho. Há séries recentes como Friends from College. Sim. Que por acaso a Robin também entra. Tens várias séries que Aquela tentam replicar Elementary isso. que fartou-se de ganhar prémios de... Como é que se chama? Mas isso é um school... Abby Elementary. Abbott Elementary. Exato. Fartou-se de ganhar prémios agora nos últimos anos, que também é uma espécie de sitcom, pronto. E não se passa tudo numa escola? São Passa-se entre tudo amigos? numa escola, sim. Aqui É diferente. É ligeiramente isso é um diferente. é um workplace comedy. Ok, certo. Ou seja, é inspirada no workplace comedy, que é exatamente o que o The Office... É um estilo um bocado diferente, porque tu não estás só na intimidade destas pessoas, tu só estás a vê-los no trabalho, é tipo o oposto, tu estás a vê-los com os papéis que eles... como eles se apresentam, as pessoas são diferentes nos dois. Eu percebo isso tudo, eu acho que, e nós temos falado muito aqui no último episódio sobre isto, que é, eu agora estou a perceber que em comparação, por exemplo, uma personagem como o Dr. House, ou as personagens que tu referiste agora, eu sempre fui mais a favor das que me pareciam mais falhadas, das que pareciam ter mais defeitos e que precisavam de mais redenção da minha parte enquanto espectador. Aquelas personagens que tu descreveste agora de Friends, ou de Foi Assim que Aconteceu, ou de Modern Family, em princípio tudo acabava bem no fim. Como assim? Ou seja... E o Dr. House acaba tudo bem no fim. No fim ele salva sempre o paciente. Repara, mas passam as passas do Algarve muitas das vezes. Há personagens que desenvolvem cancro muito próximas. E no How I Met Your Mother também. Só que há sempre um elemento de muito, muito empático. Eu gosto muito mais quando há uma certa terapia de choque entre episódios e entre personagens, onde se abre a porta a que aquilo possa correr mal, mesmo que no fim corra bem. E eu sempre senti que Modern Family é também um bocadinho, coloco numa categoria um bocadinho diferente, porque acho que Modern Family sempre foi mais à procura do gag, da piada. A piada pareceu-me sempre mais trabalhada do que o trabalho das personagens com a relação com o público. Acho que Friends e Foi Assim que Aconteceu nunca me deram essa dimensão, ou se calhar eu nunca precisei. Não quer dizer que eu acho que as séries são más. Basicamente é isso. Mas eu também... não consigo dizer que Friends é mau, quer dizer, é um pouco ridículo eu dizer isso. Mas também tem a ver com o teu padrão, tipo, de ver. Eu acho que há tipos de espectadores diferentes. Há espectadores que se sentam e querem-se mesmo sentir desafiados. Mas a minha pergunta é, quando tu estás doente, estás doente em casa e não podes mesmo fazer nada, não é tipo, não, estou doente e estou no computador, na cama. estou doente, estou mesmo em baixo, mesmo mentalmente Okay. estou em baixo, ok? Porque estás cansado. Certo. O que é que, não é tipo partiste o pé e estás a trabalhar, o que é que tu vês? Ou vou ver uma série de animação, quase de certeza, vou tentar ver, e vou ao streaming, não vou à televisão, porque eu agora já vejo muito pouca televisão. Ou vou ver uma série nova, ou vejo filmes. Não vou ver. Tu és daquelas pessoas que usam o teu tempo útil, mas isso não te tira um bocado não acho tempo. Que ver eu tenho isso. Mensal? Eu tenho exatamente isso. Eu tenho medo de estar a perder tempo com algo que já vi em prol de outras que não vou ver. Eu hoje em dia tenho muito isso. É capaz de ser essa a razão. Obrigado, psicóloga Filipe Amar, por estar presente neste episódio. Não, acho o que meu trabalho é perceber a psicologia do espectador. É um bocado isso. É, sem dúvida. Não, eu mas tenho um bocado isso. A cena é tipo o que tu estás a descrever de diferença entre o Dr. House, para mim, ou um Grey's Anatomy, ou e há muitas outras, atenção, só para não estar só aqui a dizer nomes de séries, mas a diferença entre essa
e o How I Met Your Mother é só o género. É que um é comédia e outra é drama. A sério. Os episódios... Pode ser. A sério, mesmo as melhores séries contemporâneas agora, que eu acho que são excelentes, tipo Atlanta, eles têm exatamente a mesma estrutura. Tipo, são séries altamente estruturadas e vêm apresentam a mesma estrutura. Só que o tom é totalmente diferente e Atlanta é tão tom como qualquer outra coisa. Tipo, a série é tom. Isso é difícil e isso é preciso é preciso um artista, é preciso uma pessoa com muita sensibilidade para escrever, não é tipo, vamos juntar uma writer's room e só fazer. Não dá para fazer isso como se calhar podias fazer nestes shows que são tipo Shonda Rhimes, que by the way eu adoro a Shonda Rhimes, mas que tu podias juntar uma sala de argumentistas e sabiam exatamente a estrutura e bora, o que é que acontece neste episódio? Quase industrial, é uma escala muito grande, não é? Totalmente. Industrial não é mau, pronto. Tanto que para estes episódios a maior parte dos escritores que queriam entrar em Hollywood ou que queriam entrar na máquina e queriam começar a escrever faziam spec scripts, que são um guião que exemplifica a tua escrita e para ver se tu te consegues adaptar à escrita. E isso só é possível em séries como estas, em que são episódicas, ou seja, tu sabes a fórmula, é para perceber se tu consegues desconstruir a fórmula e se consegues escrever um episódio disto. E se consegues falar nessa voz e era assim que se faz casting, no fundo, hoje. Certo. Fazia, antigamente. Hoje em dia já não podes fazer porque as séries são totalmente contemporâneas e já não é assim que funcionam. Mas repara, falaste aí de Atlanta e não me esqueci de uma referência a outra série, mas já lá vou. Força. Achas que séries como Atlanta ou até Fleabag um dia vão ser séries de conforto? Já estou a pôr aqui uma camada mais acima, mas como estás o que é que vão ser os future classics, sim. não é? Tipo os futuros clássicos da coisa. Sem dúvida, tenho a certeza absoluta. Porque a Fleabag já é uma... Eu já revi Fleabag muitas vezes, por isso é que estou a dizer. E há outras séries para mim. Mas isso é porque consideras que é quase como se estivesse a voltar à escola, ou não? Não, de arte, de craft. Não, mas eu não estou só a observar enquanto não estou mesmo. Aliás, eu vejo as séries, tipo, eu esqueço-me. Se me desconcentrar, se eu tiver a anotar, tipo, final do primeiro... catalisador. Inciting incident. Final do primeiro ato. Midpoint collision. Se eu tiver assim, não é bom sinal. Eu consigo uma boa série. Se estiveres a trabalhar, no fundo. É impossível anotar isso numa boa série, mesmo. Até eu escrevi tantas coisas. Não, mas até eu, tipo, que note tanto e sou uma pessoa muito consciência de estrutura e gosto de saber, e é uma coisa que me interessa. Eu esqueço-me totalmente disso numa série boa. Mas eu, por exemplo, há séries mais contemporâneas que eu revejo muito. Girls. Já vi muitas vezes. Certo. É um bocadinho triste porque eu sei exatamente o que é que vai acontecer em cada episódio. Tipo, cada episódio, qualquer coisa. E isso não te frustra? Se me estás agora, uma coisa, apanhei uma vez 3 minutos do Sex and the City, diz-me o que é que viste. Eu digo-te exatamente qual era o episódio. Não consigo ser essa E qual é pessoa. que era o subplot de todos os personagens. Eu acho isso fenomenal. Levemente psicopata. Vês muito menos coisas do que. Depois acabo por ver menos coisas. Menos variadas. Não sei, se calhar geres muito melhor o teu tempo do que eu, provavelmente. Mas é só que eu acho que eu vejo isto como um investimento. Pois. E depois isso também é outro conceito, só para acabar. É que há um conceito que é séries enquanto trabalho de casa. E isso eu não gosto. Que é, há muita gente, pessoas que não têm nada a ver com esta indústria e que gostam de ver séries. Porque é que nós vemos séries? Lá está. Às vezes só mesmo para algum conforto, ou para estares dentro, ou para pertenceres a uma comunidade, mas imagina que, tipo, falar sobre isso no trabalho, mas imagina que... Para pertencer. Para pertencer à conversa. É possível, há pessoas que eu acho que podem fazer isso, sim, tipo, o Game of Thrones e séries dessas, houve pessoas que só viram para conseguir acompanhar o que é que estava a acontecer. Há pessoas que sentem que a série é trabalho de casa. Tipo... Eu tenho que acabar. Eu ainda tenho esta para ver e esta para ver e esta para ver. Pois. E depois eu é que posso fiz isso começar. em tempos. Já nem me apetece, mas eu agora tenho de acabar. Eu parei de fazer isso. Era tortura para mim. Parei de pensar o que é que tenho que ver de séries e assim. E irrita-me ver um primeiro episódio e às vezes não ver mais. Mas é a vida. Sinto que estou a pregar uma rasteira a quem criou a série, mas é o que é. Tu não tens séries agora que são tão populares que sentes tipo, eu tenho de acabar. Só para ver como é que acabou. Consegues ficar a meio e deixar embora? Consigo. Séries sim, filmes não. Filmes tenho que ver até ao fim. São raros os que não todas essas pessoas que estão sempre a dizer eu não tenho tempo para isso,
tudo bem, há pessoas que é legítimo, mas é como, eu não vejo televisão, tipo, eu também não isso vejo não é televisão, verdade. como Eu se não fosse disse sinónimo isso. de ler muitos livros. Não, leio poucos livros. Não estou a dizer tu, estás a dizer Sim, isso, sim, a sim. dizer, é assim, ok, então mostra-me o screen time do teu telemóvel. Não estou a dizer tu, estou a dizer, sei, apetece-me muito- dizer Ah, às sim, vezes, claro. porque é tipo, eu não tenho tempo. Mas Não, é esse é uma o teu prioridade problema. para ti, está tudo certo, Claro. não tem mal de não ver séries. É o que eu Mas não é disse. tipo, eu não estou a dizer Eu tu, sou eu péssimo. não estou Não, a dizer eu tu, eu estou a dizer sei. que é uma coisa que se diz muito. Sim, mas eu Não tem nada a ver contigo. conheço imensa gente que faz isso. Eu ia só dizer que eu sou um péssimo gestor do meu tempo e por isso é que eu não consigo concentrar-me para ver coisas antigas. Eu só queria fazer uma nota, porque entretanto nós agora ficávamos aqui a noite inteira. A noite não, que é tarde. Que é o Anatomia de Grey. É talvez. Tenho que reconhecer, a minha namorada já me disse isso em tempos, quando vivíamos noutra casa. Eu vi muitos episódios de Anatomia de Grey, não tenho vergonha e gostei de ver. E portanto é capaz de ser a minha série de conforto. Rebato quem quiser dizer que aquilo é uma má série. Acho que não, acho que é uma belíssima série. Aliás, quase todas as séries de médicos e de enfermeiros são boas. Há poucas que sejam más. Tenho dito. Saiu uma nova, não é? O da Pitt. Que já ouvi, acho que está muito boa. Ainda não vi, hei de ver. também. Podem citar esta frase. Já estou a ver aqui o que estava a fazer na nota, desculpem. Mas pronto, Filipe, não sei se queres. E depois dizer outra coisa, retomando um bocadinho o Mas início. é que o Grey's Anatomy vai fechar agora a 20ª temporada, vai não é? Vai fechar, sim. Finalmente. Receio ficar fora deste podcast, quem sabe para uma segunda temporada. Queria só ainda fazer outra nota muito rápida de referência às séries portuguesas que eu referi. Tanto Super Pai como Inspector Max ou Batanetes ou o que quiserem de sitcoms portuguesas ou de novela, de ficção / séries novelas, a minha homenagem vai para elas, porque houve um tempo em que a televisão portuguesa gostava de arriscar, mesmo sendo absurda e ridícula, e isso faz parte também do meu conforto, porque eu cresci a ver esse tipo de televisão que sinceramente acho que não existe, e portanto era bom que existisse essa oportunidade de novos criadores fazerem coisas tão absurdas como os Batanetes, ou fazerem séries como Inspector Max. Eu tenho pena que daqui a uns anos os nossos filhos e nossos netos olhem para a nossa televisão portuguesa e não sejam marcados como nós fomos marcados ou eu e outras pessoas foram marcados como estas séries. Pronto, era só isso. Séries estilo Batanetes. Séries estilos Batanetes, sou muito a favor, sinceramente. Eu não, pronto. mas é Tenho excelente. pena. Um dia vamos fazer um visionamento de Batanetes e Friends, juntar e ver pontos em comum. Provavelmente vamos encontrar. E pronto, está feito mais um episódio no último episódio e se calhar, Filipa, dizemos o que é que vamos fazer no próximo, só para... Vamos ter aqui vamos continuar a exceção e vamos fazer no próximo episódio um pequeno breakdown do que é que são as melhores séries, ou as ditas melhores séries de todos os tempos, se é que isso existe. Até para a semana. Nós hoje não temos nem sugestões de filmes nem de séries, porque vocês têm aqui uma carrada de coisas para ver e portanto acho que não vale a pena. Hoje foi só sugestões. Exatamente. Adeus. Obrigada. No Último Episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipe Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Pode ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.